Olá, irmão, paz de Deus, minha irmã. Uma reflexão para nós. A gente passa a vida toda com pessoas estimulando a gente a olhar para cima, né? Olhar para as pessoas que têm posses, as pessoas que conquistaram, né? Que conquistaram grandes cargos, né? Que cresceram nas suas carreiras, pessoas que compraram grandes casas, que andam com seus carrões, que adquiriram muito, né? Então as pessoas falam, olhe para cima. Tenha como um herói, né? Como um alvo as pessoas que estão lá em cima. Em resumo, você tem que ver que a tua situação não é boa. A tua situação, o teu status, né? Não é dos melhores. Você tem que olhar para cima, para quem já conquistou grandes coisas, pessoas de sucesso. Então, você olha para você e fala, nossa, eu preciso conquistar muito. Mas tem momentos também que você está reclamando, né? Poxa, eu preciso conquistar tanto, preciso de tantas coisas. Você está naquele processo de insatisfação, né? Aí alguém vira para você e fala assim, você tem que olhar para baixo. Olha quantas pessoas estão passando necessidade. Olha quantas pessoas não têm o que comer às vezes, não têm onde morar, tem que pegar o ônibus. Aí você passa a se sentir o mais rico dos seres, né? Você olha, puxa, eu tenho uma casa, tenho um carro, então eu estou bem. Talvez eu tenha até que estender a mão para quem está embaixo, né? Você passa a se sentir o tal. Mas aí você fica na dúvida, poxa, devo olhar para cima ou devo olhar para baixo? Porque se eu olho para cima, eu vejo um monte de gente melhor do que eu. Se eu olho para baixo, eu vejo um monte de gente pior do que eu. Como é que eu devo olhar? Aí a gente lembra que independente desses estimulador, né? Agora o nome é coach, dessas pessoas que querem te ensinar como enriquecer ou querem te ensinar como ser grato, né? Você pensa, não, para aí, né? Essas referências não estão batendo. A minha referência, você lembra disso, né? A minha referência tem que ser Cristo, Jesus. E o que Jesus falava? Ele não falava nem para olhar para baixo, nem para olhar para cima, para olhar pessoas. Ele só falava assim: quando você olhar para cima, seja para olhar Deus, porque Deus é perfeito. Então busque olhar para cima na intenção de encontrar Deus. Só que olhar para cima é buscar Deus, né? E se busca Deus no seu interior. Mas aquele que busca Deus no seu interior, ele está buscando um alto nível, daí o buscar para cima. Olhar para cima, olhando para Deus. Mas, na verdade, Jesus ensinava a olhar para os lados, nem para cima, nem para baixo. Olhar para os lados e olhar a todos da mesma maneira. Não importa se a pessoa tenha muito ou se a pessoa tenha pouco, não são esses os valores que você deve buscar. Mas olhe para o lado e veja todos na mesma estatura, não importando as suas posses, as suas conquistas ou suas derrotas, mas olhando para o lado e vendo todos na mesma estatura. Ninguém acima de você, ninguém abaixo de você. Ninguém é melhor do que você, mas também ninguém é pior do que você. Esse ensinamento, ele está embutido na mensagem de Jesus. Na verdade, é a essência da mensagem de Jesus. Somos todos iguais perante Deus. Mas alguém pode perguntar, mas Jesus não via que tinha pessoas acima ou pessoas abaixo? Jamais. Ele via que tinha pessoas que tinham o coração voltado para o acúmulo de tesouros na terra. E ele até dava um conselho, que esses não são os tesouros que nós devemos buscar.
E ele sabia que tinha pessoas que não tinham nada na terra. Mas a esses também o Senhor falava: busque os tesouros do céu. Então, para todos, para aqueles que têm muita posse, para aqueles que têm pouca posse nesta terra, o Senhor nos ensinava uma coisa só: busque os tesouros celestiais. Olhe para o lado, veja os teus irmãos. Tem um outro detalhe interessante também. Tem quem não olha para cima, não olha para baixo e nem olha para o lado. Ele quer sempre olhar para o espelho. Ele quer sempre se ver, se admirar. Em tudo ele quer se ver. Ele quer se ver até nas pessoas. Se as pessoas não estão agindo como ele não fica satisfeito. Todos têm que pensar, têm que agir e fazer como ele. Esse daí é aquele que só olha para o espelho, só olha para si mesmo. Não consegue aceitar a diferença das pessoas, os diferentes períodos, fases das outras pessoas. Ele olha em tudo, ele quer estar olhando para o espelho. A perfeição é quando ele olha e no reflexo ele encontra ele mesmo, os seus pensamentos, a sua maneira de ver, a sua maneira de julgar. Como vê, meus irmãos, tem muitas formas erradas de olhar. Olhar para cima, olhar para baixo, olhar para o espelho. Mas só tem uma maneira certa de você olhar. É olhar para o lado, olhando todos na mesma estatura. Nem melhor, nem pior. Essa é a maneira boa de se olhar. É uma reflexão. Fiquem todos na santa, gloriosa e maravilhosa paz do nosso Deus e Pai. Amém.